Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o tema é a evolução dos bancos de dados. A gente vai tentar entender por que tem tanta opção diferente por aí, né? E quando que faz sentido usar uma ou outra. A ideia é começar lá atrás, nos primórdios mesmo, focando mais no porquê das coisas, sem entrar muito em código, SQL, MongoDB, essas coisas. Uma visão mais panorâmica, digamos. Ok, vamos começar a desvendar isso. E é super importante entender essa base, sabe? Porque sem isso, escolher uma tecnologia, modelar os dados, vira meio que superstição, né? Um chute. A gente vai fazer uma jornada hoje, desde as soluções mais simples, lá nos arquivos de texto quase, até os sistemas bem complexos que lidam com Big Data hoje em dia. Certo, então o ponto de partida mais simples seria o quê? Dados na memória RAM, talvez um array, acesso super rápido, odd em 1, parece perfeito, né? Exato. Enquanto cabe na memória é uma maravilha, o problema começa quando os dados, não cabem mais. Aí precisa gravar em disco, né? Persistir. E já temos um dilema aí. Memória é rápida, mas some quando desliga. Disco guarda, mas é lento. Isso já força a gente a pensar em como otimizar esse acesso ao disco. E aquela primeira ideia de sair procurando item por item numa lista enorme, fazendo um loop, nossa, isso é simplesmente horrível e inaceitável para qualquer volume sério de dados. Talvez quem está começando não sinta tanto no início, com poucos dados, mas isso não escala de jeito nenhum. Entendi. A memória não dá conta? Vamos pro disco. E como eram essas primeiras soluções? Tipo, arquivos que só cresciam no final, os append-only? Isso, a ideia era bem simples, na verdade. Novos dados, joga lá no final do arquivo. Cada pedacinho de dado, cada registro, tinha um tamanho fixo, tipo nome, 100 bytes. Telefone, 13 bytes. Empresa, mais 100. Sempre igual para poder calcular onde começava e terminava cada um depois. Puxa, isso me lembra muito. Minhas primeiras aventuras com programação. Usei Database num 286, MS-DOS 3.0, 1 MB de RAM, sem internet, copiando a apostila no WordStore. George R. R. Martin usa até hoje, né? Enfim. No Database, a gente criava a estrutura, definia os campos e cada tabela era um arquivo, .dbf. Cadastrar era tranquilo. Agora, buscar. Se não tivesse um truque, era esperar. O programa lia o arquivo todo, registro por registro. Exatamente isso. E esse truque era a chave de tudo. Sem ele, a busca era nesse esquema que você falou. Um programa lendo sequencialmente, do while, not, EOF, skip, lembra? Se o que você queria estava lá no finalzinho, paciência, mesmo para arquivos que hoje a gente acha minúsculos. O princípio é esse, ler sequencialmente do disco para achar uma coisa específica é lento pra caramba. Tá, faz sentido. E aqui é onde fica realmente interessante. Como se resolvia essa lentidão toda? Com os tais dos índices. Precisamente, os arquivos de índice. No DBase eram os famosos .ndx. Aí, em vez de fazer o loop, você usava um comando tipo seek ou find, e a diferença, olha, era da água para o vinho. Buscas que demoravam segundos, de repente levavam milissegundos. E dava para criar vários índices, né? Um para o nome, outro para o telefone, para a empresa. Acelerava vários tipos de consulta. Mas espera aí, parece mágica. Como é que um arquivinho extra conseguia fazer essa busca voar? O que é fascinante aqui é a estrutura de dados que está por trás, sabe? O índice não é só uma lista ordenada simples. Geralmente é uma coisa chamada árvore B, uma B-tree ou alguma variação dela. Essa estrutura organiza os dados de um jeito muito inteligente. Ela transforma a busca que era linear, ou seja, o tempo crescia junto com o número de dados, ON, em logarítmica, O log N. Logarítmica cresce muito mais devagar. É um salto de eficiência gigantesco. É um dos pilares de como os bancos de dados funcionam até hoje. Só que, como tudo na vida e na computação, tem um custo, né? Os índices deixam a leitura super rápida, mas a escrita, append, replace, delete, fica mais lenta. Por quê? Porque quando você muda o dado, tem que atualizar o índice também. E eles ocupam espaço em disco, às vezes mais espaço que os próprios dados originais. E tinha outro problema. Nos sistemas mais antigos, tipo DBase e Clipper, esses índices eram meio instáveis, corrompiam direto. Aí tinha que rodar o comando reindex para refazer tudo do zero. Os bancos modernos são bem mais robustos nisso, felizmente. Entendi o trade-off. Leitura rápida, escrita mais lenta, mais espaço. Faz sentido. E para apagar dados? Como tirava um registro lá do meio do arquivo, já que era tudo sequencial? Então, na verdade, não tirava direto. O mais comum era só marcar aquele registro. Tinha um espacinho, um bit, um flag que dizia: esse aqui está deletado. O registro continuava lá fisicamente, ocupando espaço, mas os programas passavam a ignorar ele. Pensa como é difícil tirar um item do meio de um array, né? Era a mesma lógica. Ah, então o arquivo ia acumulando esses registros fantasmas. E como limpava isso para recuperar o espaço? No DBase, o comando era pack.
O que ele fazia? Criava um arquivo novinho em folha, aí ele lia o arquivo antigo, copiava só os registros que não estavam marcados como deletados para o arquivo novo, e no final trocava um pelo outro. Recuperava o espaço, mas era uma operação pesada, demorada e precisava de espaço livre em disco para fazer a cópia. Mas olha que interessante, a ideia sobrevive. Comandos como vacuum no SQLite, no PostGrish, fazem algo parecido hoje em dia. Recuperam espaço, combatem a fragmentação. Falando em SQLite, ele parece ser o herdeiro espiritual dessa linhagem toda de DBase, Clipper, FoxPro, né? Mas é muito mais. Parrudo, tá em tudo quanto é lugar. Celular, navegador, TV, relógio. Sim, o SQLite é um exemplo fantástico de engenharia. Pequeno, rápido, confiável, código C de altíssima qualidade. E ele usa B-trees não só para os índices, mas para organizar os próprios dados da tabela em blocos chamados páginas. É diferente daquele esquema sequencial do DBF. E ele guarda várias tabelas e índices, tudo num arquivo só. É importante lembrar, SQL é só a linguagem para conversar com o banco. Como ele guarda os dados por baixo, pode ser de vários jeitos. Lembra daquele vídeo de criar SQL em cima de um array JavaScript? É a mesma ideia. Essa arquitetura de arquivo único, como DBase e SQLite, é ótima para rodar localmente. Mas o que levou à mudança para o modelo cliente-servidor, que a gente vê hoje com PostgreSQL, MySQL, SQL Server. O protocolo IPX-SPX era lento e instável, compartilhar arquivo DBF e NDX, assim, era a receita para corromper tudo. E imagina o caos para garantir que todo mundo na rede estava usando a mesma versão do programa cliente que acessava esses arquivos. Um pesadelo. Certo. Instabilidade e falta de controle central eram dores grandes. E mandam comandos SQL. Isso dá muito mais controle, segurança, o servidor pode recusar uma operação inválida em vez de deixar corromper o arquivo, estabilidade e facilita muito a manutenção. Foi a época de ouro do Visual Basic e do Delphi conectando nesses servidores SQL. E essa mudança para o servidor central também exigiu que a gente pensasse diferente sobre como interagir com o banco, imagino. A eficiência do SQL ficou ainda mais crítica, né? Com certeza. Escrever SQL eficiente virou fundamental. Evitar select quando você só precisa de 2 colunas. Parece básico, mas acontece demais. Gasta rede, gasta memória à toa. Mas pior ainda é trazer um monte de dados para a aplicação cliente e ficar fazendo loop para mandar update ou insert de volta para o banco. O famoso problema N+1. Pensa naquele exemplo clássico de São Paulo quando teve que adicionar o dígito 9 nos celulares. A abordagem ingênua. Pega 100 mil números, traz para a aplicação e manda 100 mil comandos update, um por um. Cada comando é uma viagem de ida e volta na rede, uma transação separada. Terrível. O jeito certo? Um único comando. Update telefones 7, número igual a 9 plus número, where DDD11, lá no servidor. A diferença de performance é absurda. Centenas, milhares de vezes mais rápido. E sobrecarrega muito menos o sistema. A regra geral é essa. Se tem um loop na sua aplicação pegando dados do banco para depois mandar comandos de volta, provavelmente tem um jeito melhor direto no SQL. Além da performance, tem a questão da integridade, né? Se cai a luz no meio daquela atualização de 100 mil telefones. Como os bancos modernos garantem que os dados não fiquem corrompidos, diferente da fragilidade dos DBFs antigos? Uma técnica fundamental para isso é o Write Ahead Log, o WAL. O SQL usa e a maioria dos bancos relacionais também. A ideia é, antes de alterar o arquivo principal dos dados, a mudança é escrita primeiro no arquivo de log separado. Se o sistema cair no meio da operação, quando ele voltar, o banco olha esse log e consegue terminar o que estava fazendo ou desfazer, garantindo que o banco volte para um estado consistente. É parecido com o que sistemas de arquivos modernos fazem, o journaling. E isso está totalmente ligado às garantias ACID que os bancos relacionais oferecem: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. É um contrato de confiança, né? As transações ou acontecem por completo e corretamente, ou não acontecem. Outra coisa importante são as constraints, regras tipo not null, chaves estrangeiras, definidas lá no esquema do banco. Isso tira a responsabilidade de validar tudo só no código da aplicação. O ideal é validar em várias camadas, no front-end, no back-end e no banco. Melhor checar 2 vezes. Ok, então o modelo relacional cliente-servidor com ACID trouxe muita robustez e controle. Mas ele também tem um limite, né? Especialmente quando a gente fala de Big Data. Sim, exatamente. Quando o volume de dados e a velocidade com que eles chegam explodem, pensa em e-commerce gigante, tipo o Mercado Livre, redes sociais, dados de IoT de milhões de sensores, jogos online com milhões de jogadores. Aí o modelo relacional tradicional começa a sofrer. A escrita geralmente fica limitada a um servidor principal, o master,
Índices gigantescos começam a pesar na performance, consultas muito complexas em tabelas com bilhões de linhas ficam lentas demais. E quais são as estratégias para lidar com essa escala, ainda dentro do mundo relacional, antes de jogar tudo pro alto? Existem várias e são super importantes. Primeiro, arquivamento. Mover dados antigos, que não são acessados toda hora, para um outro banco, um data warehouse, ou para um storage mais barato, tipo backup em fita, AWS Glacier. É manutenção básica. Segundo, réplicas de leitura. Criar cópias do banco só para leitura. Isso distribui a carga das consultas e escala horizontalmente a capacidade de ler dados. Terceiro, cache. Usar redes, memcache de tipo o AWS Elasticache, para guardar em memória os dados mais acessados. Muitas vezes, a resposta vem do cache sem nem bater no banco. Essencial. E quarto, jobs assíncronos. Usar filas como Kafka, RabbitMQ, SQS, tira tarefas pesadas ou não críticas do fluxo principal da requisição do usuário e processa depois, em background. Essas são ferramentas indispensáveis hoje. Mas mesmo com tudo isso, tem hora que o modelo relacional simplesmente não aguenta o tranco ou não é mais adequado. É aí que entra o mundo NoSQL. Que pode significar não relacional ou not only SQL, surgiu como resposta direta a esses desafios de escala extrema, lá pelo fim dos anos 2000, início de 2010. A ideia central é que para certos tipos de dados ou aplicações, talvez a gente possa relaxar um pouco aquela consistência forte e imediata do ACID e em troca a gente ganha outras coisas. Altíssima disponibilidade e escalabilidade massiva, principalmente para escrita distribuída, e latência muito baixa. Pense em logs de sistema, dados de sensores de um smartwatch, contagem de likes, feed de notícias. Se perder um batimento cardíaco ou um clique, talvez não seja o fim do mundo. Diferente de perder uma transação bancária, né? Essa ideia de relaxar a consistência me faz pensar no Teorema CAP. Pode explicar um pouco pra gente? Claro. O Teorema CAP, proposto pelo Eric Brewer lá em 2000, é um conceito-chave para entender sistemas distribuídos. Ele diz o seguinte: num sistema distribuído, você tem 3 propriedades desejáveis: consistência, todo mundo lê o dado mais recente; availability, disponibilidade, o sistema sempre responde; e tolerância a partições de rede. O sistema continua funcionando, mesmo se a comunicação entre partes dele falhar. O teorema diz que, no momento em que ocorre uma partição de rede, uma falha de comunicação, você não pode garantir as 3 coisas ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Ou você prioriza a consistência, e aí talvez tenha que ficar indisponível para algumas partes da rede até a comunicação voltar, um sistema CP. Ou você prioriza a disponibilidade, respondendo sempre, mesmo que seja com um dado um pouquinho desatualizado, um sistema AP. Sistemas CA, consistentes e disponíveis, não toleram falhas de rede. Como na prática a gente precisa tolerar falhas de rede, a escolha real é entre C e A. Muitos sistemas NoSQL são projetados como AP, oferecendo o que chamamos de consistência eventual. Isso significa que se você escrever um dado, ele vai se propagar para todas as cópias, réplicas do sistema, e eventualmente todo mundo vai ver o mesmo valor. Mas pode ter um pequeno atraso. O quão rápido é esse eventualmente varia muito. Entendi. E para escalar horizontalmente, para distribuir os dados entre muitas máquinas, como esses sistemas NoSQL fazem? Usam principalmente 2 técnicas combinadas: replicação, que é ter várias cópias do mesmo dado em máquinas diferentes para redundância e para escalar leitura, e particionamento, ou sharding, que é dividir o conjunto total de dados entre vários servidores, nós. Cada nó fica responsável por uma parte dos dados. O sharding é o mais complicado de fazer direito. Se você simplesmente divide os dados usando, sei lá, o ID do usuário, módulo número de servidores, ID por cento não servers, vira um caos quando você adiciona ou remove um servidor. Quase todos os dados teriam que mudar de lugar. A solução mais elegante e comum para isso é o Consistent Hashing. É meio abstrato, mas imagina um anel. A gente mapeia tanto os servidores quanto as chaves dos dados, tipo o ID do usuário, para pontos nesse anel usando uma função de hash. Aí um dado é armazenado no primeiro servidor que aparece depois dele no anel, no sentido horário. Grande vantagem é que quando um servidor entra ou sai, só os dados que estavam mapeados para ele ou para o vizinho imediato precisam ser redistribuídos. Minimiza muito o rebalanceamento. Bancos como Cassandra, DynamoDB usam variações sofisticadas disso. Mas atenção, a escolha da chave de partição, o dado que você usa para decidir em qual nó guardar, é crítica nesses sistemas. Uma escolha ruim pode matar a performance das consultas. O cenário hoje parece uma explosão de opções mesmo. Tem NoSQL para tudo.
documento, MongoDB, Firebase, chave-valor, Redis, Memcache, Columnar, Cassandra, ScyllaDB, Grafo, Time Series, e tudo isso como serviço na nuvem, o tal do DBaaS. Sim, a diversidade é enorme e os serviços gerenciados da Database as a Service facilitam muito a vida. Tem relacional gerenciado, era AWS RDS, com várias engines, Aurora, Google Cloud SQL, tem NoSQL gerenciado, MongoDB Atlas, DynamoDB da AWS, Firebase Firestore do Google, DataStax Astra para Cassandra, tem cache gerenciado Elasticcache com Redis Memcache, a lista é longa. Isso tira muito peso da infraestrutura das costas do desenvolvedor. Comparando dois bem populares de documento. MongoDB Atlas é super flexível nas consultas, bom para transações complexas. Já o Firebase Firestore do Google é imbatível para atualizações em tempo real e tem um plano gratuito bem generoso. Com tanta opção assim, como é que a gente escolhe? Dá uma dica. Olha, o mantra tem que ser: escolha a ferramenta certa para o problema certo. Não vá só na onda, no hype. Entenda os trade-offs. Bancos relacionais ainda são, na minha opinião, a melhor escolha para a maioria das aplicações que precisam de consistência forte, transações ACID e um modelo de dados bem estruturado. Uma pilha inicial bem comum e robusta, para uns 90% dos casos, seria um banco relacional gerenciado, tipo Postgres ou MariaDB no RDS da AWS, um cache gerenciado, Redis ou Memcache no Elasticcache, e um sistema de filas para jobs assíncronos, SQS da AWS ou Kafka. NoSQL entra quando você tem requisitos muito específicos de escala, de flexibilidade de esquema ou um modelo de dados que não encaixa bem no relacional, grafos, séries temporais, etc. Mas essa flexibilidade de escala vem com preço, maior complexidade operacional e de modelagem. E os serviços gerenciados, apesar de convenientes, podem ter modelos de preço muito complicados. DynamoDB é famoso por isso, com WCU, RCU, Storage, e o custo pode disparar se a aplicação fizer sucesso. É a faca de dois gumes. Por isso é fundamental usar monitoramento, ferramentas como New Relic, Datadog, Splunk, têm que olhar as métricas para entender onde estão os gargalos de verdade, otimizar custos e performance baseada em dados, não em achismo. E nada disso adianta muito sem ter fundamentos sólidos, sabem? Entender estruturas de dados, especialmente as árvores B, algoritmos, como redes funcionam, sistemas operacionais, até o básico de criptografia para entender hashing. Não dá para ficar só na superfície, no que o pessoal fala no Twitter. Tem que ler documentação. Para fechar, um ponto rápido sobre IDs. Usar aquele ID sequencial, 1, 2, 3, como chave primária é muito comum, mas tem algum risco. Tem sim, principalmente de segurança. A ID sequencial é previsível. Fica fácil para um atacante tentar adivinhar IDs de outros usuários ou recursos só incrementando o número. É o chamado ataque de enumeração. Por isso, a recomendação hoje é quase sempre usar IDs que sejam grandes, aleatórios e únicos, como os UUIDs, Universally Unique Identifiers. Eles são muito mais difíceis de adivinhar e também funcionam melhor para gerar IDs únicos em sistemas distribuídos, onde não tem um contador central. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando um pouco, a gente fez uma viagem e tanto hoje, né? Começamos lá nos arquivos simples no disco, vimos a importância crucial dos índices com B-trees, a robustez do modelo relacional, cliente e servidor com ACID, e chegamos nos desafios de escala que trouxeram o NoSQL, o teorema CAP, sistemas distribuídos. A mensagem principal que fica para mim é essa. A chave é entender os fundamentos da computação e qual é o problema real que você está tentando resolver antes de sair escolhendo a tecnologia da moda. Exato, e para deixar uma pulga atrás da orelha para o pessoal que está ouvindo, com essa abstração toda que os serviços de banco de dados na nuvem, DBAs, oferecem, será que conhecer a fundo os mecanismos internos, como B-trees, wall, consistência eventual, está ficando menos relevante para o desenvolvedor do dia a dia, que pode só focar na lógica de negócio? Ou será que, pelo contrário, esse conhecimento fundamental é mais crítico do que nunca? Justamente para não fazer escolhas erradas, que custam caro, para não ficar preso a um fornecedor, o famoso vendor lock-in, e para conseguir de fato lidar com dados em grande escala de forma eficiente. Fica aí a reflexão sobre esse equilíbrio entre a conveniência que a nuvem traz e a necessidade de uma compreensão profunda do que está acontecendo por baixo dos panos.